Liturgia da Palavra, aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. Ergamos nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Jesus Cristo, o sacerdote por excelência, vem repleto de misericórdia para com o ser humano, porque conhece suas fraquezas. Confiantes, queremos dar graças ao Senhor e buscar a sua face. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 14 a 18. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus de seu poder. Buscai constantemente a sua face. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Conferir Evangelho de João, capítulo 10, verso 27.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Estamos vivenciando o tempo onde nós estamos nos prontificando a olhar para esse Jesus, sumo sacerdote por excelência, que vem repleto de misericórdia para com o ser humano, porque conhece as suas fraquezas e, mediante o remédio que ele nos oferece, a graça, devemos confiantes buscar essa graça na nossa vida cotidianamente. Muitas vezes as nossas vidas estão entregues a muitas provações, a muitas provas, dificuldades, e nós muitas vezes, por conta de nossas negligências, de darmos um tempo a Deus na nossa vida, muitas vezes nos afastamos, estamos como que viajantes levados pelo vento. Temos que ter essa sabedoria dos santos, essa sabedoria dos missionários, de pessoas que vivenciaram o Evangelho e foram perseverantes, tiveram justamente as 3 virtudes teologais sempre em suas vidas: a fé, a esperança e a caridade. Devemos buscar esses dons de Deus, buscar sempre pedir de Deus que Ele nos dê a fortaleza, o ânimo para caminharmos. Muitas vezes as provas aparecem e muitas vezes se multiplicam por conta dessa falta de espiritualidade na nossa vida. Jesus hoje mostrou, sendo Filho de Deus, estava a rezar, ou seja, de madrugada, o Filho de Deus rezava. O Filho de Deus buscava esse encontro com o Pai, nos ensinando que a nossa vida deve ser assim na nossa caminhada também. Abriu o nosso coração para Deus. Deus, Ele não nega o seu perdão. Ele não quer saber quantas vezes você errou. Ele não quer saber a gravidade de seus erros, de seus pecados. Ele quer um passo seu em direção ao seu amor, à sua misericórdia. Recebemos de graça, devemos dar de graça. E muitas vezes negamos o amor e o perdão que nós recebemos gratuitamente de Deus. Está
dispostos, com o coração aberto a Deus para receber e também aberto em relação ao outro, ao que está ao meu lado, necessitando de um carinho, de uma compreensão, porque errou muitas vezes, que muitas vezes negamos o perdão, que também faz criar aquela ferida que faz mal para nós mesmos. Devemos nos perguntar como tem sido a minha caminhada em relação ao outro, como tem sido o meu convívio. Se eu sou uma pessoa de difícil convivência, que isso pode acontecer, não é verdade? Muitas vezes nós somos uma pessoa limitadíssima e temos dificuldade no relacionamento. Devemos pedir isso em oração para Deus. A nossa caminhada, ela sugere muitas vezes que nós, diante das dificuldades, principalmente em relação ao outro, devemos nos ocupar com Deus, apresentar essa dificuldade, que Deus quer nos ajudar. Deus quer nos dar o seu perdão, quer que nós também sejamos semelhantes a Ele, no seu amor, na sua misericórdia, na compreensão. Vamos tirar de nós esse pavio curto que muitas vezes nos rodeia, não é verdade? Dá primeiro antes de cobrar que o outro faça para nós. Essa é a nossa missão. Procurar, nessa dificuldade que temos, procurar a conciliação, o entendimento, procurar superar dificuldades, as limitações. Isso vai agradar muito a Deus. E hoje no Evangelho, nós vamos ver Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. E a sogra de Pedro estava de cama, com febre. E eles foram, os discípulos, contaram a Jesus. E logo Jesus se aproximou, segurou a mão dela, ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Veja o momento que Jesus mostra amor, solidariedade junto com os discípulos. Os discípulos não guardaram consigo essa notícia, foram contar a Jesus. Essa comunhão que as comunidades precisam ter, que as famílias possam ter, de não guardar para si, se alguém tem uma doença, falar. Muitas vezes a família tem vergonha de dizer: eu estou doente, ore por mim. Muitas vezes as famílias, elas se trancam no egoísmo de achar que é vergonha estar doente. Não é vergonha, vamos pedir oração. A sogra de Pedro foi curada porque os discípulos foram contar a Jesus. E nós devemos assim contar com Jesus, dizendo: reze por mim, pedir a intercessão do outro. Os discípulos intercederam a Jesus e Jesus foi até a sogra de Pedro. E assim nós devemos fazer, interceder a Jesus por aqueles que estão doentes, a pedir oração na nossa família mesmo, em nossas casas. Devemos ter esse interesse de buscar ajudar aqueles que precisam. E nós vamos ver que Jesus em seguida vai expulsar os demônios. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou os males. É para isso que Jesus veio, para nos aliviar, para nos tirar, libertar, curar. Deus tem esse poder em nossas vidas e nós precisamos curar muitos males da nossa vida, além das doenças do corpo, muitas vezes doenças espirituais, mas é preciso clamar a esse Deus que não dorme. Jesus estava ainda no escuro, rezando, no deserto, levantando orações. Jesus não dorme diante dos nossos problemas. Jesus não dorme diante das nossas dificuldades. Ele quer nos responder, mas é necessário nós clamarmos. Ele quer ouvir de nossas próprias bocas, do nosso próprio falar, o que nós precisamos, do que necessitamos para a nossa caminhada. Por isso, é necessário caminhar, é necessário estender a mão um para o outro, para o necessitado, um gesto querendo ajudar. Isso faz a comunidade, faz a família recuperar a saúde, recuperar a alegria de um buscar ajudar o outro. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hórtia Celestial. Hórtia Celestial,
Enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, fazer esse encontro com Deus na nossa vida diariamente. Vamos fazer esse encontro com Deus se concretizar na nossa vida através da oração. Deus exige pouco de nós. Nós que muitas vezes cobramos muito de nós, Deus só quer que nós rezemos. Dizia um dos santos, Santo Afonso, dizia que muitas almas estão a lamentar na condenação eterna, porque viram que a salvação era tão fácil, bastava rezar e elas não rezaram. Portanto, vamos rezar as laudes todos os dias. Você que está na televisão, espere o vídeo acabar, que logo depois vai passar para a oração das laudes. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.